Capítulo 17. Sinanon e o pecado. Abre aspas. Se a experiência da história humana de Rousseau a Stalin significa alguma coisa, deve ser que estamos presos, gostemos ou não, a uma doutrina, negue a realidade, do pecado original. Fecha aspas. Edward T. Oakes. Sinanon não é apenas um conto do idealismo da década de 1960 que deu errado num pequeno local ao norte da Califórnia. É uma parábola do que acontece quando homens e mulheres rejeitam os ensinamentos bíblicos sobre o pecado e o mal e depois abraçam o grande mito utópico moderno, que a natureza humana é intrinsecamente boa e pode formar a base da sociedade perfeita. Como o político filósofo Glenn Tinder escreve, se alguém reconhece que, abre aspas, não há nenhum mal grande e intransponível na natureza humana, fecha aspas, então é possível a criação de um céu aqui mesmo na Terra. Essa foi exatamente a filosofia por trás da Sinanon. Nos eventos daquela pequena comunidade coercitiva, podemos ter uma visão microcósmica de quão perigosa essa filosofia é. Quando fechamos os olhos para a capacidade humana de fazer o mal, falhamos em construir as fronteiras morais necessárias para nos proteger contra este mal. O desejo de Charles Dedrick de libertar os viciados de seu comportamento destrutivo começou com intenções aparentemente boas. A abordagem foi inspirada, em grande parte, pelo individualismo de Ralph Waldo Emerson, que acreditava poder o ser humano isolado achar dentro de si toda a bondade e verdade necessárias para a comunidade moral. Foi o que Emerson quis dizer pela sua celebrada noção de autoconfiança, que o homem, em sua busca pela verdade, deve estar livre de toda autoridade externa, não importa se for revelação divina, igreja, história ou tradição. Emerson anunciou o amanhecer da nova era de, abre aspas, cada um por si, levado a encontrar todos os recursos, esperanças, recompensas, sociedade e divindade dentro de si mesmo. Fecha aspas. Essa visão utópica da nova era moldou a estratégia de Dedrick. Para criar indivíduos emersonianos isolados entre seu rebanho, atacou sem misericórdia todas as suas preconcepções, credos e lealdade moral. Ele acabou com a reserva emocional na viciosa interação do jogo. Intensificou a lealdade nas famílias e amigos, reformulando-os de fora como inimigos. Invadiu as fronteiras da mente com a rádio comunitária Wire. E, finalmente, destruiu a família, com suas políticas de berçários comunitários, aborto, vasectomia e os companheiros de amor por temporada. A ideia era que antigos laços emocionais, lealdades e padrões de pensamentos fossem derrubados para que padrões novos, positivos e saudáveis emergissem. Mas o que realmente emergiu foi a dependência total de uma personalidade autoritária. Quando convicções morais e compromissos pessoais são destruídos, o resultado não é uma grande liberação da bondade humana. Ao invés, o indivíduo torna-se maleável, controlável por qualquer coisa ou qualquer um que venha tomar o lugar da família, igreja e de amigos, e depois possa impor sua vontade e suas convicções sobre o indivíduo isolado. Todas as utopias, não importa quão bem intencionadas sejam, adotam essa estratégia de uma maneira ou outra. Elas começam com a promessa de liberar o indivíduo de coisas tais como opressão econômica ou ruas cheias de crimes ou superstições antigas. A barganha é sempre a mesma. Dá-me poder e o usarei para criar uma sociedade ideal. Mas como vimos na história da Sinanon, a troca apenas faz brotar o pior daqueles que têm o poder, enquanto escraviza aqueles que prometeram libertar. A cosmovisão utópica moderna seria, então, capaz de produzir um sistema de vida racional e sustentável? Enfaticamente não. Ela diz que somos bons, mas desencadeia o pior mal. Promete entendimento, mas nos joga na escuridão. A lição acauteladora que devemos tirar da Sinanon é que o mesmo padrão pode aparecer em qualquer lugar no qual o mito utópico seja aceito. Ao contrário das confortáveis suposições contemporâneas, a ameaça de tirania não morreu no pedregulho do Muro de Berlim.
o mito utópico continua vivendo. Confessadamente, há uma grande diferença entre um país totalitário e países de tradição democrática. Mas, e apesar disso, as mesmas suposições que levaram às mais destrutivas tiranias do século XX estão em funcionamento em nossa própria sociedade. A única diferença é a velocidade com que essas ideias atuam em direção às suas inevitáveis consequências. Enquanto as nações totalitárias completaram o ciclo, demonstrando os desdobramentos da utopia em todo o seu horror, a maioria das nações ocidentais ainda está um pouco em seu estágio primário, expressando a visão utópica na linguagem humanitária. Por exemplo, a negação do pecado e responsabilidade se expressa em termos terapêuticos, tal como a necessidade de entender até o pior dos crimes como resultado de uma infância problemática ou outras circunstâncias. Sintomas de rupturas familiares, como divórcio, adultério e aborto, são defendidos como expressões da liberdade de escolha do indivíduo. Esquemas de engenharia social são mascarados como compaixão pública. Mas todas são apresentações enganosas. Por trás há a mesma falsa visão utópica que vimos atuando vividamente na história da Sinanon. Essa é a mesma cosmovisão que deu início ao totalitarismo moderno. Como Glenn Tinder escreve, abre aspas, muito da trágica loucura de nossos tempos, não somente por parte de extremistas como Lenin, mas também por parte de liberais de beira de estrada e conservadores, jamais se teria erguido se não nos tivéssemos, em nosso orgulho tecnológico e ideológico, esquecido do pecado original. Fecha aspas. Será que as nações ocidentais verão através de suas desilusões e mudarão o curso antes que seja tarde demais? Esta difícil questão é levantada nos capítulos seguintes, onde sondaremos as consequências da falsa cosmovisão da bondade humana, em ambos os sistemas, os totalitários do Oriente e os do estado de bem-estar social do Ocidente. Rastrearemos os efeitos dessa visão de mundo na política, psicologia, crime, bem-estar e educação, a fim de revelar sua fraqueza fatal. Em contraposição à cosmovisão utópica, colocaremos a cosmovisão cristã, a qual apresentamos com demonstrativos como a única filosofia que convém à experiência humana universal. Mas primeiro devemos olhar como o mito da utopia nasceu e por que atrai tanto a mente humana. Não podemos começar a opor o mito até que entendamos como a visão utópica veio a substituir o que havia sido por 16 séculos o entendimento estabelecido a respeito da natureza humana e da sociedade. Em outras palavras, o que aconteceu com a noção bíblica do pecado? O que aconteceu com o pecado? Em 1973, quando o psicólogo Carl Menninger levantou essa questão provocativa em seu best-seller com esse mesmo título, parecia ser um profeta do Antigo Testamento trovejando contra o relativismo moral de nossa era. Não vamos falar do que é progressivo ou não, do que é ou não apropriado, afirmou, penetrando através da névoa de palavras modernas escondidas como uma brisa rápida. Vamos falar do bem e do mal, de certo e errado. O que realmente aconteceu com o pecado? Boa pergunta. Para solucionar o mistério, devemos viajar de volta à metade do século XVIII, para os influentes escritos do filósofo suíço chamado de Jean-Jacques Rousseau. Ideias persuasivas são tipicamente lançadas nos escritos de uma pessoa que as captura e dá expressão ao que se torna uma tendência poderosa. Tal foi o caso quando Rousseau irrompeu no cenário dos intelectuais europeus, ganhando notoriedade instantânea com um ensaio defendendo tese surpreendente, que o progresso da civilização não foi benéfico para os seres humanos, mas prejudicial. Em seu estado natural, a natureza humana é boa, argumentava. As pessoas tornam-se mais somente quando corrompidas pela sociedade. A partir da época de Aristóteles, a maioria dos filósofos ensinou que os seres humanos são por natureza sociais e que cumprem sua verdadeira natureza com a participação nas instituições civilizadas da família, igreja, Estado e sociedade. No entanto, Rousseau fez uma reviravolta nessa noção estabelecida.
Ele insistiu que a natureza humana estava em seu melhor estado antes e em separado das instituições sociais, que as pessoas são por natureza amáveis, virtuosas e não egoístas, e que é a sociedade, com suas regras artificiais e convenções, que os fazem invejosos, hipócritas e concorrentes. A noção de Rousseau de que a civilização é artificial talvez seja menos surpreendente quando você percebe que a sociedade em que ele viveu era exatamente isso. Imagine a sociedade francesa dos anos de 1700. As mulheres se escondiam por trás de perucas, maquiagem branca e vestidos ornamentados com joias e laços. Os homens empertigavam-se no andar arrogante, com longas e encaracoladas perucas, coletes de seda e punhos, meias ornadas e sapatos de salto alto afivelados. Rousseau fugiu dessa empoada e polida sociedade, denunciando-a como falsa em seu âmago, e retirou-se para uma pequena casa de campo, onde poderia estar perto da natureza. Vestia-se com roupas surradas e puídas, mas também divertia-se em chocar as pessoas vestindo mantos bizarros e esvoaçantes e túnicas largas e longas. Ele recusava-se a praticar maneiras consagradas e formalidades sociais, cultivando, ao invés, um estilo de comportamento intensamente emocional e espontâneo. Beijava os amigos ostensivamente, muitas vezes jogando-se em seus pescoços. Divertia-se em representar o imbecil sem tato e vulgar. As estranhas roupas e maneiras rudes de Rousseau eram a expressão deliberada de sua filosofia. Se a natureza humana é essencialmente boa, se o mal e a corrupção são criados por uma sociedade falsa e hipócrita, então jogue fora os limites da civilização e explore o seu eu natural e espontâneo, o verdadeiro ser que sublinha as formas sociais. Liberte-o das ridicularizantes pressões do conformismo. Essas mesmas ideias aparecem nos escritos formais de Rousseau sobre filosofia. Ele rejeita qualquer coisa que limite a liberdade do ser interior, o qual via como bom por natureza, ou pelo menos não formado e não definido e capaz de se tornar bom. Os indivíduos devem ser livres para se criar a si próprios ou a própria escolha, livres para descobrirem as próprias identidades, livres para seguirem os próprios caminhos, para citar o anúncio Saab mencionado no capítulo 4. O trabalho de Rousseau mais influente, O Contrato Social, é aberto com a famosa frase, abre aspas, o homem nasce livre e em todos os lugares está acorrentado, fecha aspas. Ele apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. Ainda assim, ironicamente, a filosofia de Rousseau de liberdade radical e sem limites gerou os mais opressivos regimes do mundo moderno, inspirando revolucionários como Robespierre, Marx, Lenin, Hitler e Mao. Até Pol Pot e seu quadro de oficiais terroristas educados em Paris eram conhecidos por terem estudado Rousseau, enquanto os capangas dizimavam 1/4 da população cambojana. Como isso aconteceu? A chave foi que Rousseau não definiu liberdade como afirmação de direitos contra o Estado. Liberdade significava a libertação das formas e instituições da sociedade, família, igreja, classe e comunidade local. O Estado, de fato, seria o libertador. Pela destruição de todos os laços sociais, liberaria o indivíduo de render lealdade a qualquer coisa, exceto a si mesmo. Abre aspas. Cada cidadão seria então completamente independente de todos os homens, fecha aspas, proclamou Rousseau, abre aspas, e absolutamente dependente do Estado, fecha aspas. Essa foi a primeira vez em que o Estado foi de fato retratado como libertador. Para Rousseau, o Estado, abre aspas, é o agente da emancipação que permite o indivíduo desenvolver os germes latentes da bondade até agora formada por uma sociedade hostil. Fecha aspas. Foi assim que nasceu o que certo historiador chamou de as políticas de redenção. A ideia de que a política possa ser o meio não somente de criar um mundo melhor, mas de realmente transformar a natureza humana, criando o novo homem. Além do mais, desde que a natureza humana é essencialmente indefinida, de acordo com Rousseau,
Não há princípios morais que limitem as ambições do Estado. Na cosmovisão cristã, tratamos uma coisa de acordo com sua natureza, baseados em última instância no que Deus a criou para ser. Por isso tratamos uma criança de forma diferente de um cachorro. Mas se não existe tal coisa como a natureza humana, então não justifica afirmar que devemos tratar uma pessoa de um modo preferível do que tratamos um animal. Não existe base para dizer que o Estado deve tratar seus cidadãos de forma justa ao invés de injusta, e não há nenhuma limitação moral no uso de poder pelo Estado. Isso explica por que a filosofia de Rousseau deu origem ao conceito moderno de revolução, o qual envolve não somente rebelião política para destituir um governo em especial, mas também a destruição em bloco da sociedade existente, a fim de construir uma nova e ideal sociedade do nada. Enquanto a teoria social tradicional justifica qualquer ação por um apelo ao passado, a natureza normativa do homem criado por Deus, os revolucionários modernos justificam suas ações com um apelo ao futuro, para a sociedade ideal que irão criar. As atrocidades mais sangrentas podem ser justificadas com a invocação da sociedade perfeita, que prometem construir das cinzas da antiga. Assim, os revolucionários modernos avançaram impiedosa e brutalmente, sacrificando milhões de pessoas. Por que ninguém da legião dos discípulos de Rousseau previu essas consequências desastrosas? Por que ninguém considerou que a corrupção do poder absoluto é inevitável? Porque a utopia cria uma cegueira peculiar. Acreditando que o indivíduo é por natureza bom, Rousseau estava confiante que o todo-poderoso Estado seria igualmente bom, desde que, em sua visão, ele seria simplesmente uma junção da vontade dos indivíduos em uma vontade geral. Rousseau de fato acreditava que o Estado sempre estaria correto, sempre pendendo para o bem público, sempre constante, inalterado e puro. E se alguns indivíduos recalcitrantes não concordassem com a vontade geral? Isto provaria tão somente que eles foram corrompidos e deveriam ser coagidos a ver que sua verdadeira liberdade estaria em concordar com a vontade geral. Como Rousseau definiu, o indivíduo deve ser forçado a ser livre. Robespierre, líder do reinado de terror que surpreendeu a Revolução Francesa em 1793, aceitou essa lógica muito bem. Ele e seus companheiros jacobinos entenderam a chamada de Rousseau por força como argumento para incluir condenação e execução de todos aqueles que se opusessem à nova ordem, resultando na prisão de 300.000 nobres, sacerdotes e dissidentes políticos, e a morte de 17.000 cidadãos em um ano. Claro que isso era apenas o começo dos rios de sangue que iriam fluir da filosofia de Rousseau, pois na prática, o programa utópico de construir uma sociedade nova e perfeita sempre significava aniquilar aqueles que resistissem, aqueles que permanecessem comprometidos com os velhos costumes ou aqueles que pertencessem à classe julgada como sendo irremediavelmente corrupta, a burguesia, os fazendeiros ricos, os judeus, os cristãos. Esse mesmo padrão básico é encontrado na filosofia de Karl Marx, cuja visão de uma sociedade perfeita extingou o experimento da utopia fracassada numa nação após outra ao redor do globo. A falha fatal na visão utópica do Estado no marxismo é mais uma vez a negação do ensinamento cristão básico sobre a queda. Se alguém acredita que existe algo como o pecado, este deve acreditar na existência de um Deus que é a base de um padrão transcendental e universal de bondade. Tudo isso Marx negou. Para ele, religião e moralidade não são nada além de ideologias usadas para racionalizar os interesses econômicos de uma classe acima da outra. Não é para menos que os estados totalitários criados por Marx não reconheceram nenhum princípio universal moral, nenhuma justiça transcendental e nenhum limite moral em sua brutalidade assassina. O partido, como a vontade geral, estava sempre com a razão. A mesma negação do pecado explica as raízes do fascismo. Em 1964, a revista Time foi retardatária em levantar a questão em sua capa: Deus está morto? Já no século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche declarara a morte de Deus e delineara o que isso significava: a morte da moralidade.
Ele rejeitou o pecado como sendo nada mais do que um ardil inventado por um bando miserável de sacerdotes ascéticos, xamãs do Antigo Testamento, que haviam alcançado o controle mágico sobre homens e mulheres, tocando a música encantadora de culpa em suas almas. Ele denunciou a moralidade cristã como sendo moralidade para escravos. Bondade, perdão, humildade, obediência, abnegação. Estas eram características de fracos escravos reprimidos que tinham abandonado a alegria da vida. Para Nietzsche, a ética bíblica não era nada menos do que uma patologia, um puritanismo que acaba com a vida. Ele ansiava pela evolução de uma raça de super-homens saturados com a ética de poder. Um século depois, os nazistas alimentaram sua disposição de espírito a partir da deixa de Nietzsche e tentaram criar tal super-raça. É realmente paradoxal que tal horror fluiu da retumbante filosofia idealista da bondade inata do ser humano. O sátiro francês Anatole France observou que jamais houve tantos que tenham sido mortos em nome de uma doutrina como essa de que os seres humanos são por natureza bons. Porém, se olharmos a vida pessoal daqueles que estabeleceram essa filosofia, começamos a ver a imperfeição de matiz escura no coração de seu idealismo. Considere Rousseau. Por que ele viu a opressão apenas nas instituições sociais, tal como a família? Por que ele retratou o Estado como o grande libertador? O historiador Paul Johnson oferece uma intrigante hipótese. Durante o período em que Rousseau estava escrevendo O Contrato Social, explica Johnson, ele estava lutando com um grande dilema pessoal. Como boêmio inveterado, Rousseau não parava em emprego e trocava sempre de amante, eventualmente morando com uma jovem e simples servente chamada Thérèse. Quando esta presenteou Rousseau com um bebê, ele foi, em suas próprias palavras, jogado na maior vergonha. Naquele tempo, ainda tentava fazer seu caminho para a alta sociedade, e um filho ilegítimo era um empecilho. Amigos confidenciaram a Rousseau que filhos indesejados eram costumeiramente mandados para um asilo de enjeitados, e alguns dias depois uma trouxinha coberta foi deixada na porta do orfanato local. Mais 4 filhos nasceram de Thérèse e Rousseau, e cada um foi deixado na porta do orfanato. Os registros mostram que a maioria dos bebês colocados nessa instituição morreu, e os poucos que sobreviveram tornaram-se mendigos. Rousseau era bem cônscio desse fato triste. Ele sabia que estava abandonando os próprios filhos para a morte quase certa. Em vários de seus livros e cartas, fez vigorosas tentativas para justificar seus atos. Primeiramente se pôs na defensiva, argumentando que não poderia trabalhar numa casa cheia de cuidados domésticos e barulho de crianças. Mais tarde, sua postura tornou-se positivamente virtuosa aos próprios olhos. Ele insistiu que seguia os ensinamentos de Platão, que declarou o Estado como mais bem preparado do que os pais para educar bons cidadãos. Quando Rousseau voltou a escrever sobre teoria política, suas desculpas pessoais parecem ter sido sublimadas em máximas gerais. A ideia de Estado ideal resultou em um tipo de entidade que libera os seus cidadãos das obrigações pessoais problemáticas. Em particular, ele instigou que a responsabilidade em educar as crianças deveria ser tirada dos pais e dadas ao Estado. Existiria uma conexão entre Rousseau, o homem fugindo das obrigações de pai, e Rousseau, o teórico político? Naturalmente é um assunto delicado tentar ler a motivação pessoal de um filósofo a partir dos seus escritos. Mas sabemos que até o fim de sua vida, Rousseau lutou com sentimentos de culpa sobre os filhos. No seu último livro, lamentou que tenha faltado com a necessária coragem para criar uma família. Ideias não surgem apenas do intelecto. Elas refletem toda a nossa personalidade, nossas esperanças e temores, nossas ansiedades e lamentos. As pessoas que seguem um tipo específico de ação estão inevitavelmente sujeitas a uma forma de pressão intelectual para achar explicação racional para ela. Teólogos chamam isso de efeito intelectual do pecado, significando que o pecado afeta nossa mente, nosso processo de pensamento. Os reformadores cunharam a frase depravação total, significando que nossas escolhas pecaminosas distorcem todos os aspectos do nosso ser, inclusive as ideias.
A história de Rousseau refuta com frieza a noção contemporânea que a moral pessoal não tem consequências públicas. O mundo pagou caro pela opção pessoal de Rousseau, desde os fornos de Auschwitz ao templo do jogo da Synanon. E ainda hoje pagamos, de modo sutil e, por conseguinte, muito mais indicioso.